queria saber quando que você decidiu contar essa história? Eu acho que assim, a primeira fagulha foi a coisa do duplo, né, assim, de eu ter... Não me lembro o que estava acontecendo na minha vida, mas eu me lembro que eu tava num dia, assim, muito atormentada, fazendo muitas coisas, e eu tive essa ideia, falei assim, tudo que eu queria era ter outra de mim para poder dar conta. Aí eu parei, falei, e se tivesse? Aí eu falei, eu não ia gostar se tivesse outra de mim. Então foi por uma experiência pessoal. Foi, assim, eu pensei, eu gosto de ser eu não queria que tivesse outra pessoa para competir no mesmo lugar, né, assim. E aí eu comecei a pensar sobre isso, e aí a história começou a se desenvolver a partir de um sentimento real, na verdade, meu. No caso, como que você trabalhou o roteiro com os atores? Você Sou roteirista. roteirizou também o filme. Eu sou mais roteirista do que diretora, até. Mas do filme você é roteirista e diretora. Como que Sim. você trabalhou o roteiro junto com o Vladimir e com a Mariana? Foi muito engraçado, porque como foi minha primeira direção, né, e roteirista eu já sou há 13 anos, eu achei que eu ia ter dificuldade na hora de dirigir os atores, né, assim, porque, enfim, você fica lá escrevendo sozinho e tal, na hora de ir pro set, e foi o contrário, porque o roteirista, ele tem muito domínio do personagem, né, assim, ninguém sabe mais do personagem do que o roteirista, né, então quando eu sentava com eles, a gente discutia as intenções, né, o desenho de cena de cada um, como é que eles entravam, a mudança de humor de cada cena e tal. Isso foi muito legal, porque na verdade foi minha experiência de roteirista que somou para de diretora, né, assim, no set com os atores. E ao mesmo tempo, eu acho que eu mudei como roteirista depois da minha experiência como diretora, porque eu trouxe também uma experiência de entender o que funciona com os atores, o que não funciona. Você traz pra lá, um leve trás, assim. Você vai pro set, aprende um monte de coisa, traz de volta pra casa, escreve de outras maneiras e tal. Foi muito legal. E atores sensacionais e inteligentérrimos, né? Tem isso também. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. A Ingrid, por exemplo, eu tive um quadro no Fantástico com ela, que a gente escrevia junto, que era o Leandra Borges, que ela fazia uma modelo. A gente escrevia junto. Sim, nossa. E a Ingrid escreve bem, entendeu? Então, assim, ela é uma parceira que ainda foi minha parceira roteirista, entendeu? Então, assim, tem uma troca muito, e cada um é de um jeito, isso é muito lindo, na verdade. Como que foi a parceria entre você e a Mariana? Porque a Mariana também faz a parte de produção. Foi espetacular. Acho que é um negócio que eu nunca vou esquecer na minha vida, que eu acho que me mudou. Sim, eu acho que eu vou ser uma diretora XYZ muito também por causa desse trabalho com a Mariana, assim. A gente teve um encontro muito especial, a gente é muito amiga, então foi uma entrega, assim, absoluta. Ela veio, assim, eu falei, vem, tô aqui com você, assim, a gente foi cena a cena, era um trabalho muito junto, sabe? Gente, tem uma foto maravilhosa de nós duas dentro da cova, sentadinhas, conversando, abraçadinhas, assim. Estava o tempo inteiro, eu falava, peraí, eu não dava ação para ela, sentada na cadeira e ela lá no set. Eu levantava, ia lá, falava. Foi muito afetuoso o processo, assim. E isso foi muito importante para as duas, eu acho, assim. Porque o trabalho dela nesse filme eu acho espetacular, não é à toa que ela ganhou o prêmio de melhor atriz, assim. Ela tá espetacular, assim. No caso, você como mulher, diretora, como que você define, assim, como que você acha que tá o momento do cinema brasileiro e cinema mundial também, pra mulher, não só como diretora, mas na pré-produção, pós-produção, na produção? Queria que você falasse um pouquinho mais disso como mulher. Eu acho que assim, eu acho que tá abrindo espaço pra todo mundo. Né, assim, as diretoras mulheres, elas estão aparecendo mais. Tem pessoas sensacionais que eu sou muito fã da Ana Mulaerte, da Laís Bodansky, amo a Laís Bodansky. Marina Persson agora fez um filme ótimo, né, assim, tem mulheres, a Vera Egito, tem mulheres muito interessantes aí fazendo cinema. Carol Jabor, que é minha parceira, estou escrevendo um filme para ela, que eu amo. Eu acho que assim, somos mulheres, mas somos muito singulares, né, assim, nós somos muito diferentes nas narrativas, né, assim, eu sou muito diferente da Laís Bodansky, da Ana Mulaerte, né, talvez mais parecida com a Carol, né, assim, mas eu acho que eu sinto, até porque eu fiz um filme que o protagonista é um homem, da gente falar
só sobre os assuntos femininos, né? E de falar só sobre mulheres e dessas questões, assim. O que eu acho machista. Entendeu? Assim, eu como mulher, né, assim, eu posso falar do que eu quiser, né, assim, por que os diretores homens podem fazer filmes com protagonistas mulheres e eu não posso fazer um protagonista homem, né, assim, eu acho que tem questões e até críticas ao personagem do Arnaldo que falam de feminismo ali, né, assim, mas eu não fiz um filme feminista, né, eu fiz um filme de um momento que eu estava vivendo e que eu queria falar sobre uma experiência que eu tive, né, assim, e eu tenho muito amor pelos homens, então assim, eu quis falar sobre o homem frágil também, entendeu? Qual é seu nome mesmo? Eu só perguntei pra você perguntar o meu. É Josi. Eu queria saber primeiro como que esse projeto chegou até vocês. A Claudinha é uma das minhas melhores amigas e esse projeto surgiu de uma cervejada na minha casa. Estávamos 4 amigas, eu, a Claudinha, a Maria, que é produtora do filme, e a Joana, e surgiu de uma conversa da gente querer fazer cinema e realizar um projeto entre amigos, e a Claudinha contou esse argumento do filme e a gente falou, vamos fazer. Bom, aí passaram-se acho uns 4 anos enquanto a Claudinha ia elaborando o projeto, até que chegou o convite para mim. Demorou 4 anos mais ou menos, né? Não, o filme demorou até hoje 7 anos. Mais 4 até que ela fizesse convite, depois mais porque quase um ano até que a gente tinha filmasse. um muso idealizado, que era o Vlad, que é um grande ator e que a gente precisava de um grande parceiro também para fazer um filme como esse, porque é um personagem extremamente difícil, que é um duplo, e um projeto também que não é um projeto mais baixo orçamento. Então a gente precisava de um grande ator e um grande parceiro. Que acreditasse. E foi o que aconteceu. Eu li o roteiro, a Claudinha, acho que ela me mandou o roteiro, a gente fala Claudinha, né? Mas é a Cláudia Gilvan, que é roteirista. E diretora. Eu já ia pra televisão, que é redatora, redação, roteiro, tudo tá escrito. E diretora do filme. E ela me chamou, acho que ela me mandou primeiro o roteiro. Eu li, gostei muito na hora, fiquei empolgado, depois fui conversar com ela, o que ela propunha em termos de linguagem, de referências do filme, me agradou mais ainda, e eu senti que eu estava diante de uma pessoa muito com um domínio muito grande sobre a história que ela queria contar, a forma como ela queria contar aquela história, e fiquei mais encantado. Falei, olha, tem um filme aí super autoral de uma menina jovem, muito talentosa e já com alguma experiência, apesar de ser o primeiro filme que ela dirige, ela é roteirista já de alguns filmes, tem parceria com Belmonte, na televisão ela escreve bastante há muitos anos. E, então eu na hora me empolguei e falei, realmente me interessa contar essa história. Achei que eu também estava buscando, eu nem tenho falado muito sobre isso, mas agora me lembrei e é importante. Eu estava buscando também uma comédia para fazer, porque eu venho fazendo comédia na televisão há bastante tempo, e no cinema eu vinha me esquivando dos projetos de comédia porque eu não queria repetir o gênero e queria dar oportunidade ao pouco tempo que eu tinha para me dedicar ao cinema a outros gêneros, outras linguagens. Mas deu um momento assim que eu falei, eu queria uma comédia, mas que fosse diferente, que fosse uma comédia que talvez me desse mais prazer de fazer do que uma que eu reconheceria no projeto que eu faço na TV. Então, quando surgiu também, eu vi ali, no projeto da Claudinha, no filme que ela queria fazer, a ideia de fazer um filme que fosse uma comédia, mas que fosse uma comédia diferente, né? Porque comédia vai o De Niro faz comédia e o Jerry Lewis faz comédia, quer dizer, é muito amplo, né, dentro disso, e a gente poder realizar esse tipo de comédia também me encantou. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do momento que a gente vive hoje no cinema brasileiro, no sentido, como que vocês definem hoje? Hoje a gente está vendo filmes com muito mais conteúdo do que a gente teve uma safra aí com filmes bastante, como que eu posso dizer, escrachados. Hoje a gente está com uns filmes muito mais com conteúdo para um público muito mais, né, não subestimando tanto o público. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Eu vejo que o cinema nacional ele batalha muito para ele ser uma indústria, no sentido que ele se sustente, que ele gere algum lucro.
E é muito genuíno que o cinema nacional persiga isso. Então, houve um momento em que era o Favela Movie, que funcionava, e se investiu nisso. Teve um momento E que foi importante. Lógico Claro, que foi. todas as fases Lógico são que foi importantes, importante. Todas elas são importantes para a indústria. Teve um momento em que a comédia começou, e a comédia mais escrachada começou a funcionar bastante, e claro que se investiu nisso, porque a indústria precisa fortalecer para que também outros tipos de projetos possam surgir. Mas é claro que também a gente tende, quando funciona, a investir muito mais, insistir naquilo. Então, acho que hoje a gente vive um processo de transição. Essas comédias mais escrachadas, elas ainda funcionam, mas não com tanta força como, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás. E então a gente começa hoje a ver que os gêneros são mais múltiplos, né? A gente vê o Boi Neon, vê o Aquarius, a gente vê uma comédia que a gente não olha e fala, essa não é escrachada. A gente tem variações sobre isso, e o Favela Movie continua a ser feito também com muita qualidade. As comédias. Né? A gente vê filmes argentinos que a gente acha que tem uma questão de conflitos sociais que são ricos e que a gente se encanta, a gente tenta também fazer as nossas aqui. Acho que a gente abriu um leque e hoje ele é plural. Se a gente não está em termos de volume de bilheteria tão grande, né, como alguns anos atrás, pela força que a comédia tinha na ocasião, a gente agora tem uma pluralidade, eu acho que um pouco maior, e isso é benéfico. É isso mesmo, faço minhas as palavras do Vlad, e eu acho que é isso, assim, a gente tá também, o público está se acostumando a ir ver cinema nacional, acho que a gente também, é isso, criar, quanto mais projetos surgirem, é melhor. Conteúdo para todos os públicos, né? Pra tudo. E eu acho que tem que surgir diretores novos também. É ótima a Claudinha, por exemplo, que é uma pessoa que está super acostumada com a linguagem de televisão. Ela escreveu A Grande Família, escreve Mr. Brown, escreveu A Diarista. E aí veio para o cinema com esse olhar também, com uma dose de humor. E é uma diretora com muito pulso, com muita precisão, ao mesmo tempo com muito amor, com muita amorosidade e conhecimento de causa e conhecimento da dramaturgia, porque fez o roteiro e a direção. Então eu acho que a gente tem assim cada vez mais abertura para novos olhares. Tanto dos bastidores, de quem realiza e faz um filme, quanto do público. Eu acho que a Mari falou uma coisa muito legal quando citou a Claudinha como, né, jovem, fazendo o primeiro filme, é que ela também é um pouco reflexo de uma geração jovem que estudou cinema em faculdade, coisa que a minha geração pouco tinha acesso a isso e muito menos as anteriores. Então tem uma geração que estudou, foi estudar cinema e que vem fazendo tem um monte de primeiros filmes de muita gente, assim, e que a gente que dialoga com outro tipo de linguagem, por isso talvez que mude, porque a Claudinha é um belo exemplo disso. Antigamente, você tinha a pessoa que fazia cinema, você tinha aquela pessoa que fazia teatro ou aquela pessoa que fazia televisão. Hoje em dia, a Claudinha, ela produz para televisão, para internet. Ela estudou, né? Ela escreve, faz quadrinho. Ela é um belo exemplo de como essa nova geração ela é múltipla. E isso diminui o preconceito de veículos. Isso renova os olhares. Renova, exatamente. Né? Acho que tanto de uma linguagem até de outra, né? Eu tô num momento engraçado, porque eu tô no cinema, estreando esse filme, Um Homem Só, em Supermax, que tem essa série nova da Globo, e numa novela. Então, em 3 linguagens diferentes. Aí, assim, a gente tá também ampliando para os atores, né? Também, que estão circulando ali, tanto equipe, quanto elenco e quanto o público. Eu acho que é tão bom ser plural, é tão bom ser múltiplo, acho que a gente tá ali com um olhar apurado e aberto. O casamento da gente tá uma merda. Nem gostar de mim, você gosta? Quem disse? Você. Domingo passado. Pipoca de Pimenta, a gente tem um recado importante. Fala, Mari. Fala. Dia 29 de setembro, Um Homem Só, num cinema pertinho de você. É um filme que mistura... comédia, romance, ficção científica. E importante dizer, quer dizer, tem muita coisa importante como o elenco maravilhoso, Ingrid Guimarães, Otávio Miller, por aí fora. Natália Lage, Luísa Mariani, E importante Miriam ver Contas. na primeira semana do filme em cartaz. É muito importante isso, porque aí o filme ganha uma sobrevida e você pode mandar o seu primo, sua cunhada, seu tio, quem você quiser. Então, se você gostou e ficou curioso assim para assistir o filme, vá logo, porque isso ajuda o filme a ficar mais tempo no cinema. Valeu!